Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de redação. Dessa vez, falando sobre dois textos didáticos que vocês já conhecem, já ouviram falar, só que hoje nós vamos dar mais um ênfase a cada um desses gêneros, que é o texto didático e o resumo, certo? São dois gêneros textuais muito utilizados, principalmente em sala de aula. Com certeza vocês já ouviram falar nesses dois gêneros textuais. Texto didático é um gênero textual muito utilizado principalmente na nossa sala. Onde ele está presente? Onde eu encontro esse gênero textual? Bom, nós encontramos, por exemplo, nos livros didáticos. Livro didático, veja o nome, didático. Por quê? Porque é onde nós aprendemos algo. Então, os textos didáticos são textos que nos ensinam alguma coisa. A gente procura um texto desses para aprender algo, certo? Então, a gente tem contato com esse tipo de texto desde muito jovem, desde muito novo. A partir de quando você começa a trabalhar com livros didáticos, por exemplo, na alfabetização, que você começa a ler textos e interpretar, para entender o que você está ali fazendo, certo? Qual o objetivo do texto didático? O objetivo dele é nos passar um conhecimento. Então, alguém só procura esse gênero textual para encontrar um aprendizado, certo? Por isso o nome didático. Ele tem fins pedagógicos, que é o ato do aprender, do ensinar, do aprender, certo? Então você vai ler um texto para aprender alguma coisa. Esse é o principal objetivo dele, nos passar conhecimento, certo? Então, sempre ele age com um fim pedagógico. O texto didático possui uma linguagem simples e objetiva, levando o leitor a aprender aquilo que está buscando com sua leitura. Então, como eu já havia dito antes, a gente vai buscar em um texto didático algum conhecimento. A gente vai ler sobre um determinado assunto a fim de aprendê-lo, certo? Então, esse gênero textual tem como função nos ajudar a aprender algo. A gente vai buscar um desses textos para aprender. Então, neste caso, em sala de aula, quando você vai estudar qualquer disciplina, português, matemática, história, geografia, ciências, em todos os livros pedagógicos, didáticos, você vai ter um conhecimento ali, certo? Isso quer dizer que esses livros são livros didáticos que nos passam esse conhecimento. O texto didático, ele possui uma escrita simples e objetiva. Por quê? Porque a principal função é fazer com que a gente leia e entenda o que a gente leu, né? A gente compreenda o conteúdo presente ali. Então, se eu vou fazer uma leitura de um assunto de história sobre os antepassados, a intenção é que eu aprenda esse conteúdo. No final da leitura do meu texto, eu tenha um conhecimento que eu não tinha antes, certo? Então, ele possui uma escrita simples e objetiva. É de uma fácil compreensão. Justamente, quando eu leio esse texto, eu preciso compreendê-lo. Então, por exemplo, um livro do segundo ano do ensino fundamental, não é? A leitura dele vai ser bem mais simples, bem mais compreensível por conta da faixa etária das pessoas, das crianças que estão tendo acesso a ele. Então, a maneira de explicar, certo? A maneira de ler e interpretar é diferente, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, não é? Em que a gente tem já jovens estudando que podem entender uma linguagem um pouco mais, vamos dizer assim, avançada. É uma linguagem acessível àquela série. Então, uma educação infantil, uma alfabetização, né, o primeiro ano, o terceiro ano, o quinto ano, sempre a leitura vai ser acessível para aquelas pessoas que estão ali tendo acesso, né, fazendo uso do texto didático. Então, eu costumo dizer que a gente tem esse material em mãos desde o momento em que você começa a ler e a interpretar, a aprender, principalmente no primeiro ano do fundamental, até o ensino médio e até nível superior,
que é você continua estudando, continua lendo para aprender alguma coisa. Então, esse gênero textual, ele se encontra em diversos momentos da nossa vida, mas principalmente na nossa vida escolar, tá certo? Livros didáticos de todas as disciplinas possuem esse gênero textual embutido dentro deles. Utilização do texto didático. Ele é utilizado de acordo com a necessidade de conhecimento de cada pessoa. Por exemplo, digamos que eu já concluí, certo, os meus estudos, já fiz muito uso do livro didático, de textos didáticos, mas agora eu quero aprender um pouco mais, vem a necessidade de você aprender, vamos dizer, um trabalho manual. Então, eu vou comprar o material e vou tentar aprender apenas com leituras. Nesse momento, eu também estou fazendo uso de um texto didático. Então, todo aquele material que me ensina é um texto didático, porque o ato do ensinar e do aprender é esse gênero textual. Ele leva sempre em conta o conhecimento prévio. Por exemplo, as pessoas que vão construir, produzir esse material, eles têm todo um cuidado, levando em consideração o conhecimento prévio de cada turma. Por exemplo, os autores dos livros do terceiro ano do ensino fundamental, eles precisam produzir, fazer aquele material com muito cuidado, com muita responsabilidade e levando também em consideração o conhecimento prévio daqueles alunos desde a sua vida escolar até o segundo ano do fundamental. Então, agora que ele está indo para o terceiro ano, é necessário levar em consideração tudo o que ele já aprendeu até aquele momento, certo? Então, esse conhecimento prévio é aquilo que nós chamamos de conhecimento antes daquele momento ali que você está, que você se encontra para aprender algo novo, certo? Então, por exemplo, no sexto ano, ao chegar no sexto ano, ao ter aula sobre substantivos, não é? O material do sexto ano, ele leva em consideração tudo o que você aprendeu sobre o conteúdo substantivos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental. Então, esse conhecimento prévio é levado em consideração pelos autores dos livros didáticos, ok? O gênero texto didático, ele é produzido com muito cuidado e responsabilidade. Por quê? Porque a intenção de quem produz esse texto é que fique um material claro, objetivo, simples, para que as pessoas que possam ver, ler, consigam compreender, não é? Para que várias escolas possam adotar esse material. Então, a função do texto didático é levar conhecimento, fazer com que ao ler esse material você consiga realmente aprender algo com ele, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo de texto didático é a nossa aula. Vamos lá, vamos imaginar. Quando a gente fala sobre a aula de um determinado professor, e aí a gente diz, a aula de fulano, a aula da língua portuguesa ou a aula de matemática é uma aula clara. Nós estamos falando também da didática de cada professor, não é? Então, o que é essa didática? A maneira de ensinar. Será que apenas o livro possui textos didáticos? Não, nós professores também temos uma didática própria, que é a maneira como você ensina para que o aluno compreenda aquilo que foi passado para ele. Então, a aula é um exemplo, certo, de didática, de aula, né? Claro que a gente trabalha com oralidade, mas nós passamos muitos textos didáticos, muito conhecimento para os nossos alunos. E um outro exemplo prático para vocês é, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o assunto solo. Digamos que você está na disciplina de ciências e está vendo o assunto solo. Nesse momento, você está aprendendo com auxílio de um livro didático. Então, você tem ali uma página do seu material e está estudando o assunto solo. Essa página é um exemplo de texto didático. Por quê? Porque ela está passando para você conhecimentos sobre o solo, ok? Então, o solo, ele está presente aí, não é? E aí ele está explicando várias funções, a ocupação do uso do solo no Brasil, o uso da terra no solo no Brasil. Então, tudo isso são explicações sobre o solo.
e que se você ler com cuidado, com calma, levando em consideração o assunto que você já viu antes, a sua prévia, né, o conhecimento prévio que você traz, você com certeza vai assimilar o conteúdo presente nessa página do livro. Então, esse é um exemplo também de texto didático, certo? Ficou claro para vocês? Então, onde eu encontro os textos didáticos? Em todos os ambientes escolares, em qualquer disciplina. Ele está presente nos nossos livros didáticos, ok? Em todas as disciplinas e ele significa o ato do ensinar e do aprender. Ao lê-lo, ao ler esse texto, com certeza você vai compreender alguma coisa sobre aquele determinado conteúdo. E agora a gente vai falar um pouco sobre mais um gênero textual, dessa vez sobre o resumo. Resumo é também um gênero textual muito utilizado por vocês, mesmo que vocês usem até sem saber que estão fazendo uso desse gênero, certo? Então, qual é a função dele? Por que ele é tão importante na nossa vida escolar? Vocês já fazem uso desse resumo? Como assim, professora? Vamos lá. O gênero resumo pode ter diversas funções, certo? Você pode usá-lo de diversas formas. Uma delas é focar nas informações mais importantes durante o estudo. Por exemplo, vamos dizer que você tem prova de história e aí você tem 4 páginas de história para você estudar para fazer a avaliação. O que é que você vai fazer? Você vai lá com um marca-texto, você vai grifar as palavras ou aquelas frases, aquelas informações que você não pode deixar de lembrar de forma nenhuma e vai estudá-las. Isso é um tipo de resumo? É, certo? É você saber retirar de um texto aquelas palavras, aquelas informações essenciais que não podem faltar de forma nenhuma. Então, eu posso utilizar o resumo para gravar essas informações mais importantes, também para o professor saber se você leu e aprendeu um determinado texto. Vamos dizer que eu, professora Leciane, falo para a turma, gente, nós vamos fazer um debate, como nós fizemos há pouco tempo, sobre o livro Canino Branco. Então, leiam o livro Canino Branco e nós vamos fazer um debate. E aí vocês falam, contam para mim o que vocês entenderam desse livro, né? Para a minha pessoa, é importante esse tipo de trabalho? Sim. Por quê? Porque a partir desse momento eu consigo ver qual aluno leu o livro e entendeu, quem foi dos meus alunos que não conseguiu entender, ou melhor, que não leu. Então, ele também é utilizado com essa função, para o professor saber, ter certeza quem foi que estudou, quem foi que leu e quem foi que aprendeu esse conteúdo. Também para compartilhar detalhes de um livro, texto ou filme. Por exemplo, você foi e assistiu a um determinado filme no cinema ou em casa. E aí você chega contando detalhes desse filme. Olha, o filme é assim. Você está falando de uma maneira resumida sobre aquele filme que você assistiu. Até aí já deu para perceber que o resumo ele é bem utilizado por nós, não é? Então, tanto para ver quem foi que leu um livro, tanto para contar aquelas informações importantes que tem um determinado filme, ou livro, ou texto, como também para focar melhor nos nossos estudos. Vejam que também é muito utilizado, mesmo sem a gente ter esse conhecimento de que a gente está fazendo uso do gênero textual resumo. E também é possível fazer resumos orais e escritos. Por exemplo, o resumo do livro Canino Branco que eu solicitei à turma, ele foi um resumo escrito. O resumo de um filme contado com as suas palavras na hora do intervalo, por exemplo, ele é um resumo oral. É possível trabalhar dessas duas formas? Sim. Tanto ele pode ser oral, como ele pode ser escrito, certo? É usado também para representar, expor pontos essenciais de um determinado conteúdo. Foi exatamente o que a gente falou até agora, certo? Então, eu vou marcar esses pontos essenciais,
principais que não podem faltar, porque essas informações elas precisam ser ditas, seja em um filme, um livro, um texto, seja lá em que for. Essas informações principais precisam ser passadas. Exemplo, quando eu leio um livro, eu observo que nesse livro existem muitos conectores. A gente já estudou sobre isso, certo? Então, algumas palavrinhas que ligam, como preposições, conjunções, elas servem para ligar essas informações. Se você analisar, quais são as palavras primordiais? Substantivos, verbos. Então, rapidamente você consegue retirar dali aquilo que é importante, que não tudo ali é importante, mas tem algo que é primordial, que se você retirar, de fato vai fazer falta. Fazendo um resumo. Como é, professora, então, que eu faço o meu resumo? Vejam bem. Fazer um esquema com as ideias principais do texto a ser resumido e depois escrever com suas próprias palavras é uma maneira de resumir. Para isso, é importante que você, ao ler cada parágrafo, você marque apenas aquilo que realmente é importante e ao lado você vai fazendo comentários com as suas palavras, daquilo que você jamais não pode esquecer de forma nenhuma. Destacar com canetas coloridas as palavras essenciais também é uma maneira maravilhosa de se produzir um resumo, certo? Isso vai fazer com que você não cometa erros de esquecer algo importante. Só que precisamos lembrar e precisamos entender que o resumo precisa ser direto e prático, para que após fazê-lo você não transforme o texto em um ainda maior. Não é como a palavra já diz, resumo. Então, eu vou focar naquilo que não pode faltar de forma nenhuma, certo? Naquelas informações essenciais. Por quê? Porque vamos dizer que eu vou resumir 5 páginas, só posso ter uma página. Então, eu vou pegar aquele texto de 5 páginas e vou transformá-lo em uma única página. Tá? Então, eu preciso, de fato, retirar aquilo que é importante. Fazendo um resumo, eu também posso, não é? É muito importante ficar atento também que será uma outra pessoa que vai ler o seu trabalho. Então, ao resumir, é necessário ler com atenção e observar se a ideia principal está presente. Ou seja, ao fazer o resumo do livro Canino Branco, é importante se ler esse resumo para entender a história. Se ao ler você não ficar satisfeito, a ideia principal do livro não está presente naquele resumo, então ele não está bem feito, certo? Porque a gente precisa resumir, mas deixando ali as partes mais importantes da história. E aí a gente chega nas nossas atividades. Para realizar as atividades dessa semana, vocês irão realizar a proposta 3 do capítulo 8. No capítulo 8 do livro de produção de vocês têm um pedido de um resumo. Eu quero que vocês façam justamente a proposta 3, para que você resuma um determinado texto que está lá no livro de vocês, tá? No livro de produção textual, ok? Façam primeiro na folha de rascunho, depois passam para a folha do Alimpo e fica aí com ele guardado que vai chegar o momento que eu vou solicitar esses textos para que vocês me encaminhem, ok? Então, muito obrigada e até a próxima aula!